Eu vou convidar a Luciana, então. Vamos aguardar a Luciana entrar e vamos aguardar mais pessoas entrarem. Eu gostaria. Ei, Luciana, tudo bem? Boa noite, Quanto tudo bem? Como é que tempo, tá? né? Tá bom Tudo o som, já. a imagem? Tá me Tá, escutando tá bem? ótimo. Uhum. Então, só queria pedir para vocês que estão nos assistindo que se houver algum barulho do externo aqui na minha rua tem muito cachorro, passa muita moto, agora tá passando uma, e se for preciso eu coloco o microfone, tá bom? Então tá bom. Então nós vamos começar oficialmente essa live com a digníssima Luciana Darcy. Ela não é Darcy por acaso, ela realmente é nascida Darcy, tá, gente? Não é só uma coisa de fãs. Peraí que eu tinha uma cola aqui, ela saiu da minha tela. Que ótimo, né? Oh, meu Deus. Olha a tecnologia. A Pronto. minha colinha Bom, tá aqui já. isso é quem Eu me tenho dera eu minha ter feito colinha, eu a sempre mão. tenho minha colinha. Na verdade, eu dei um print das suas anotações para facilitar. Mas, ó, Luciana, nós vamos bater um bate-papo hoje sobre Jane Austen, personagens flutuantes e senso de comunidade. A Luciana, ela é autora há anos, mais de 10 anos, né? Isso, Luciana, do Coruja em Vamos Teto de fazer Zinco. 11 anos agora em maio. Ótimo. Então, fala um pouquinho para nós sobre a sua atuação como blogueira e também como mediadora do grupo de leitura aí do Recife. Tá com você a palavra. Certo. Bem, eu sou uma leitora desde que me entendo por gente. Minha mãe brinca que eu nasci para ser leitora, ela comprava livros para mim antes mesmo de eu nascer. Uhum. Então, antes mesmo de conhecer meu pai, na verdade, ela comprou eu vim ao mundo já dona da coleção completa da Enciclopédia Barça, do Sítio do Pica-Pau Amarelo e do Machado de Assis, que ela comprou para fazer vestibular. Por aí você Não, e é tira. pouca coisa só, né? A sua Minha mãe é mãe, uma pouca pessoa que se coisa. planeja a longo prazo, né? Aham. Então, desde que me entendo por gente, sou leitora. Conheci a Jane Austen, eu tinha uns 14 para 15 anos, mais ou menos. Foi a bibliotecária do colégio que me apresentou. Eu já tinha devorado todos os livros didáticos que tinha na biblioteca e ela começou a me emprestar livros do acervo dela. E um dos livros que ela me Sim. emprestou foi Orgulho e Preconceito. Érica, Logo se orgulho e tiver... preconceito, Pois né? é. Então eu devo a Érica a ter me apresentado a Jane Austen. E eu li na época Orgulho e Preconceito, depois li Razão e Sensibilidade. Lembro de quando eu entrei na faculdade, eu encontrei Emma na biblioteca da faculdade. Detestei Emma na minha primeira leitura. E depois fui relendo, lendo por volta de... Deixa eu ver, era 2009, foi o ano que eu estava me formando na faculdade, que eu abri o blog, o Coruja em Teto de Zinco Quente, que é uma homenagem nada singela a gato em teto de zinco quente. Só que com Sim. corujas, porque eu tenho montes e montes de corujas. Acho que dá pra ver algumas que estão aqui na minha... Né? Se você olhar meu quarto, tem um monte de coruja aqui, mas tudo bem. Então eu criei o blog Coruja em Teto de Zinco Quente, que inicialmente a ideia era ser um repositório de pensamentos, mas como eu tinha muito interesse sempre em falar sobre literatura, e eu não tinha pessoas com que eu conhecia assim pessoalmente, eu não tinha tanta gente com quem eu pudesse conversar sobre aqueles livros, então eu comecei a escrever sobre literatura no blog. E ano passado fez 10 anos de Coruja, foi através do blog que eu conheci muita gente, eu fiz muitas amizades, que é uma das coisas que eu vou conversar aqui sobre como a literatura ajuda a gente a fazer amizades. Sim. E depois disso, um ano depois do início do blog, eu conheci você. Eu tenho umas datas aqui em algum lugar, eu fiz um compilado de datas. Foi em junho de Uau! Quanta 2010. organização, né? Pois é. Foi em junho de 2010 que teve o segundo encontro nacional no Rio de Janeiro. Isso. Eu vi uma mensagem, alguma coisa sobre a Jasper na internet. Eu estava pesquisando fazer alguma coisa para o blog. E eu entrei em contato contigo. E você me deu o contato da Lu Campelo, aqui no Recife. Uhum. E foi Isso. assim que eu tive contato primeiro com o pessoal da Jane Austen aqui no Recife. Em junho, nós fomos ao Rio de Janeiro. Eu fui com a Lu Campelo e algumas outras amigas. Fomos para o Encontro Nacional. Eu dei uma palestra lá, inclusive.
E algum tempo depois, você entrou em contato comigo, isso foi em dezembro de 2010, porque a Terry Rubner, a Terezinha, que mora nos Estados Unidos já há muito tempo, mas é daqui do Brasil, ela vinha fazer uma visita à família e queria conhecer os Janeites daqui. Então você entrou em contato comigo e perguntou se eu podia organizar alguma coisa para receber a Terry. Quanto tempo! Foi o dia 18 de dezembro de 2010. A gente fez o aniversário de 235 anos da Jane Austen, com um almoço, e recebeu a Terry. E esse foi o primeiro encontro do que seria o Clube do Livro. Nesse dia, a gente decidiu que ia se reunir para debater cada um dos livros. E o nosso primeiro encontro para debater justamente razões. Vamos ver. Talvez ela tenha que entrar. Deu uma travada no seu vídeo, não foi? Ou foi? Deu no seu. Olha que curioso. Então, pois é, mas enfim. Tá. Você estava falando do encontro com a Terry. Naquele mesmo ano, em 2011, a gente organizou o Encontro Nacional, o terceiro Encontro Nacional aqui no Recife, que foi o Bicentenário de Razão e Acessibilidade. E depois disso, a gente continuou com o clube. Eu fiz as contas hoje, que estava organizando para essa conversa, e eu descobri que nosso próximo encontro, o Clube do Livro, completa 50 debates. Foram 46 livros lidos em 10 anos. 10 anos ainda não completados, a gente completa em dezembro. Jane Austen apareceu com todos os livros, todos mais de uma vez. Que legal! Pois é, porque a gente nasceu por causa de Jane Austen, mas depois, para durar esse tempo todo, por mais que a gente ame a Jane Austen, a gente não tinha como discutir só ela. Tem que ter uma variedade também, né? Eu concordo. Mas ela tá sempre no meio. Uhum. Então a gente começou como Clube do Livro da Jane Austen e se transformou no Clube do Livro de Bolso. Eu vou chegar a esse ponto daqui mais um pouquinho. A apresentação... A apresentação ela é importante porque mostra a bagagem que você tem ao longo desses anos todos. E assim, pessoal, eu não tô querendo puxar a sardinha. A Luciana tem umas ideias fantásticas. A gente já tem ideias para outras lives. Por exemplo, o que a gente fez ano passado na cidade de Timóteo, aqui em Minas Gerais, foi você vai falar melhor. Foi um julgamento, um júri. O julgamento da Anne Elliot e do Frederick Wentworth, pra gente ver quem que tava meio assim, escorregando aí no quiabo. Bom termo que eu usei, enfim. Foi um processo, um julgamento muito, muito interessante dos dois personagens, que a gente não pensa em julgá-los, a gente só olha com a lente do amor, mas a gente tem que analisar também como que é esse comportamento dos dois. É muito interessante, foi uma conversa que nasceu numa discussão do Clube do Livro. Aquele julgamento foi o Michel quem deu a ideia de trazer o julgamento para o encontro, mas aquele julgamento, aquele debate tinha surgido no encontro sobre persuasão. E no dia que a gente começou a comentar e jogou algumas ideias, saiu todo mundo assim, de queixo caído. E ficou assim, original. E vocês levaram, tem que registrar isso, vocês levaram lá para o encontro da Jasbra do ano passado, o 7º encontro, Persuasão e Abadia, né? Os 200 anos. Ai, a moto que eu falei, minha gente. São os entregadores aí que estão trabalhando, né? Tem um tanto de gente aí entrando, amigos da Luciana, tem gente de longa data. Nossa, mas tem muita Bianca gente Barros, daqui. Olha, a Bianca também, desde os encontros de Belo Horizonte que eu a conheço, que todo mundo tomou chuva na Lagoa da Pampulha, enfim. Vamos lá. A gente está com a audiência de Portugal aí. A Gabriela que acabou de entrar, está em Porto, né, Gabi? Eu acho muito que é Porto. Bom. Então, ela está dizendo aí que a Luciana tem as melhores ideias. Essa ideia do julgamento do Wentworth com a Anne Elliot é fantástica. A gente vai trazer para uma live. Vamos ver se dá para fazer de 3 pessoas, né? Senão vai ser a Luciana e o Michel. Mas agora vamos seguir aqui o nosso roteiro. A Luciana já fez essa introdução. A gente tem que ter cuidado com a hora, tá, Lu? Porque senão a gente tem que começar outra live. Prometo que tentarei não ser prolixa.
Ah, mas aí, o problema é que o Não é assunto uma muito qualidade bom. minha, eu confesso. Não, o problema é que o assunto é muito bom e aí a gente rende muito. Olha só, definições de clássicos e personagens flutuantes, ou quando as histórias se tornam tangíveis. Fala um pouco sobre isso. O que você trouxe para nós? Então, eu acho que para isso eu primeiro preciso explicar um pouco como é que funciona o clube, né? Uhum. Nós começamos inicialmente como Clube do Livro da Jane Austen e depois viramos Clube do Livro de bolso. E o de bolso aí tem um duplo sentido. Ele é de bolso porque você anda com aquele livro para todo canto, então ele está sempre no seu bolso. E em segundo lugar, porque a gente pensou no início do clube, muita gente era inclusive estudante na época, os livros de bolso são livros que são mais baratos. Então seria uma forma de democratizar o acesso ao clube. Como o foco do clube sempre foi clássicos, e esses livros geralmente têm várias edições, então você tanto tinha uma edição de bolso baratinha que qualquer um podia comprar, quanto se você quisesse, você tinha condições de comprar uma edição de luxo com a tradução direto do... Enfim, tinha para todos os gostos. Então a ideia do Clube do Livro de bolso era essa. Esse é o primeiro ponto, né? A segunda coisa, que é a questão da democratização de acesso à literatura. A segunda coisa é que o foco do clube, como eu disse, são os clássicos. E aí a gente tem que ver qual é a definição de clássico, né? Para essa definição de clássico, eu vou me emprestar aqui o Ítalo Calvino, Claro. Porque Ler os Clássicos. Esse livro é da Companhia de Bolso. Ele é um livro de crítica literária, mas o mais interessante dele, para fins da nossa discussão, é o primeiro capítulo, que é um ensaio, que é exatamente um ensaio do título do livro, Porque Ler os Clássicos. E ele coloca várias definições do que seriam clássicos. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral, se ouve dizer, estou relendo e nunca estou lendo. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los. Mas eu gosto muito dessa definição, é a sétima definição que ele traz, acho que são 20, se não me engano. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa, e atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram, ou mais simplesmente, na linguagem ou nos costumes. Essa definição, eu acho que faz muito sentido, porque quando a gente lê um livro no Clube do Livro, a gente debate, a gente traz essa carga de outros livros, de outras experiências, do que a gente já leu. É até uma proposta que a gente está fazendo esse ano. Como esse ano nós estamos comemorando 10 anos, né, de clube, então a gente definiu que nós iríamos reler autores que já tivéssemos lido nesses 10 anos, livros novos, mas de mesmos autores, para a gente fazer essas comparações. E esses clássicos todos, essa nossa definição de clássico é uma definição muito, muito ampla, incluindo clássicos pessoais. Então, a gente já leu no clube desde Shakespeare, que é o nosso autor mais antigo, até clássicos contemporâneos. Nós debatemos o Reparação, do Ian McEwan, debatemos a Casa... Qual foi, meu Deus? Foi A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, da Harper Lee, O Sol é para Todos. Então, são histórias mais recentes que, se você pensar no conceito de clássico apenas como um livro antigo, não vai se encaixar. Então, essa é a nossa primeira definição. Já. Assim. Oi? São clássicos já, mesmo sendo contemporâneos. Então, a gente tem o clássico como um livro que traz essa bagagem, e temos os personagens flutuantes. Essa questão dos personagens flutuantes, eu falei até sobre ela na palestra do ano passado, que teve em Timóteo. É uma definição que eu acho maravilhosa, de outro livro que eu vou indicar também. É o Confissões de um Jovem Romancista, do Humberto Eco. Eu recomendo todos os livros de crítica literária do Humberto Eco. Ele é apaixonante e ele foi uma das razões de eu ter começado o blog. Que bom. Assim, aqui é a Ness. Então, pois é. Ele tem um dos ensaios aqui
ele fala sobre essa questão de personagens flutuantes, em que ele diz assim, que personagens flutuantes são aqueles que eles saem da sua partitura original e eles caminham para o imaginário coletivo. E eles têm uma força, um impacto, uma capacidade de emocionar muito grande. Ele, inclusive, faz uma citação ao Alexandre Dumas, que é ótima. O Dumas, ele fez uma visita ao Château d'If, que é uma prisão famosíssima acho que é numa ilha, perto da França. E essa ilha, essa prisão, ela era famosa por ter recebido vários presos políticos na época da Revolução Francesa. Só que quando as pessoas vão visitar o Château d'If, os guias de viagem que recebem o pessoal lá, eles dizem, aqui ficou preso Edmond Dantes, o Conde de Monte Cristo. Então, em vez de falar dos personagens reais, eles falam de um personagem imaginário ou um personagem flutuante. Isso já na época do Dumas. Então, o Dumas, ele fala assim, é prerrogativa de romancistas criar personagens que matam aqueles dos historiadores. A razão é que os historiadores evocam meros fantasmas, enquanto os romancistas criam gente de carne e osso. Olha isso. Ele fala sobre isso porque ele diz justamente que os críticos, os leitores, eles leem Cyrano de Bergerac ou então Madame Bovary e eles se emocionam com a história, eles choram, eles vibram, eles xingam o vilão, eles pedem, pelo amor de Deus, faça alguma coisa. Isso é uma coisa que a gente vê no Clube do Livro. Isso é o que a gente pede nos livros que o clube escolhe para debater. Que a gente tem essa capacidade de se envolver com a história. Então, são clássicos, são personagens flutuantes, são histórias que trazem para a gente a possibilidade de um diálogo muito rico e de emoção. Eu acho que é muito válido também, não apenas a questão de você refletir, que é importante, mas também de se emocionar. Sim. Então, só um minuto, vou pedir a palavra. A Jane está dizendo que está fora de foco, deve ser porque eu estou enviando vídeos aqui. Então, eu vou fechar o envio dos vídeos, pode estar sobrecarregando a minha transmissão. Só um minutinho, vou pausar aqui. Deu certo? Ficou pausado? Tá melhorando aos pouquinhos. Tá. Ficou pausado quando eu saí do ar? Ficou pausado. Tá. É porque eu saí da tela aqui, vamos ver. Então, me diga aí depois quem está assistindo se melhorou a qualidade, porque eu saí aqui do envio, do upload, né? Eu tava mandando um vídeo para o YouTube, inclusive, de uma das nossas lives. Mas voltando aqui aos personagens flutuantes, então, olha só como que é o aprendizado, né? A gente está sempre aprendendo umas com as outras, uns com os outros. Você falou de uma coisa que eu não sabia, que são personagens flutuantes. Tem um nome para isso, né? Para os personagens que eles saem dos livros e acabam se tornando maiores até do que talvez um personagem histórico. Esse livrinho do Humberto Eco eu super recomendo. Essa edição que eu tenho é da Kozak Naif. Ela está esgotada, obviamente, mas ele foi relançado, eu até anotei aqui, pela Record. Então, ele é fácil de encontrar. O título dele é bem interessante porque ele diz assim, Confissões de um Jovem Romancista, porque o Humberto Eco ele começou a escrever romances aos 50 anos. Então, quando ele escreveu esse livro, ele era um jovem romancista. Ele tinha acabado de começar a carreira dele como romancista, que foi justamente o nome da Rosa. Isso, né? Que fantástico também, né? Esse livro tem vários detalhezinhos assim que eu descobri, coisas que eu chamava, por exemplo, a forma como certos autores fazem referência a outras obras ou eventos históricos. Então, eu descobri que aquilo tinha a ver com metanarrativa e ironia intertextual. Eu não tinha um nome para isso, eu chamava de palavras cruzadas literárias. Mas o Humberto Eco me ensinou o que era. Fantástico! Já está aqui na minha lista, então, inclusive. Super recomendo. É um livrinho bem fofinho, a leitura rápida, mas é muito gostoso. Que bom. Olha só, enquanto a Luciana está fazendo troca aí. Melhorou, gente? A Luciana, porque está dando um retorno mais imediato aí, a imagem melhorou, porque dá uma certa gastura ficar vendo.
Eu tô te vendo Ela ainda tá um pouco perfeitamente. borrada, mas melhorou do que estava antes. Que curioso isso. Nossa, bom, enfim. Não vamos sair da live, não, senão a gente perde quem está assistindo a gente. Bom, então a gente tem esses personagens que se tornam, né, as histórias que se tornam tangíveis. Eu não estou querendo esgotar esse assunto, aliás, eu não estou querendo encerrar esse assunto, mas aí o próximo tópico é literatura como atividade solitária e coletiva. Mas aí eu acho que você ainda tem que falar um pouquinho desses personagens flutuantes, porque a gente tem o Darcy, principalmente. Se bobear, as pessoas visitam a casa do Darcy lá na Inglaterra, onde foi filmado. Mas é exatamente isso. Diga aí, porque é o que tem. Eu estive alguns anos atrás na Inglaterra e eu fiz a absoluta questão de ir a Bath. E em Bath eu passava pelos lugares assim e eu dizia: aqui andou a Catherine Morland. Aqui andou a Anne Elliot. O Capitão Wentworth passou por ali. Ok. Então, você tem essa coisa de você passar por um lugar e você pensar. Você tanto passa pela casa do autor, eu passei pela casa da Jane Austen, quanto você passa pelos lugares em que os personagens passaram. E para você como leitor, você que se emocionou com a história daquele personagem, eles são tão reais quanto. Eu fui a 221B Baker Street. Eu sei que nunca existiu realmente a casa de Sherlock Holmes ali, mas eu fui visitar a casa de Sherlock Holmes. Então, tudo isso, você faz essas visitas, esses Olha lugares. só, essa foto não está pública mais, mas quando eu estive em Bath, eu fui na casa da Anne Elliot em Bath, que é ali no Crescent Circle, acho que é assim que fala, que o nome é este, né? No Crescent Circle. E eu tirei uma foto ali com o meu capitão Wentworth da época, o pai da minha filha. A gente tirou uma foto com um beijo na porta, meio aquela cena assim, sem a Anne Elliot correndo, obviamente, a gente tirou uma foto ali. Então, assim, faz parte também desse universo de fãs associar os locais. A gente fala assim, puxa, eles passaram aqui, mas não, eu sei que eles não existem. Mas pelo menos os atores passaram aqui, a gente ainda tem essa desculpa. Mas eu acho que faz parte da nossa história como leitor. Como eu disse, essas histórias, elas emocionam a gente. Elas entram um pouco na nossa própria história. A gente é influenciado pelo que lê. Então, você fazer uma peregrinação ao local... É como uma peregrinação religiosa, claro. Sim. Quase, né? Você vai... Essa minha última viagem que eu fiz em 2018 foi uma peregrinação literária. Eu fui para Winchester, que eu queria ir ao túmulo da Jane Austen. Eu fiquei andando em Winchester até achar a casa em que a Jane Austen passou os últimos dias dela. Depois eu peguei um ônibus, desci no meio de uma estrada vazia. Eu achei, meu Deus do céu, eu vou me perder aqui. Porque você chegar a Shelton, ele não desce na cidade, né? Ele desce na estrada. Desce na estrada. Fui a Shelton, fui à casa dela. Tive a sorte de chegar lá e tá vazio. Então eu tive a casa inteira para mim. Eu também, eu passei por esse momento feliz. Só que eu fui no momento em que fui na época do ano que o inverno lá, a noite começa às 4h30, 5 horas da tarde. Foi na mesma época que eu fui no finalzinho do outono. O museu já estava para fechar, aquela coisa toda, mas eu tive uma recepção muito boa, meio um guia assim, privado das pessoas que trabalham lá. O pessoal lá é muito gente boa. O rapaz que me recebeu foi assim, de uma simpatia. Ele disse, mas você não quer tirar uma foto usando a roupa? Coloca o vestido, coloca a cara, não sei o quê. Pois a gente fica todo comedida, achando que tá exagerando, aquela coisa toda, mas eles querem. Assim, eu tive muita sorte nessa viagem, porque eu ia pegar o trem de Alton, que é uma cidade perto, né, próxima. Eu achava que era mais próximo, eu ia andando de Shelton pra lá. Pois é, coitada. Mas não era tão perto. Não era tão perto. Só que aí, eu tinha me atrasado em Winchester, e quando eu cheguei a Shelton, tinha uma senhorinha que estava lá com um casal de americanos, que ela tinha levado esses americanos para conhecer. Isso já perto da hora de eu sair. E quando eu perguntei ao guia como é que eu chegava a Alton, e ele perguntou, mas você vai pra lá sozinha andando? Eu disse, eu vou. A senhorinha disse, eu levo você. Olha que bom, você é porque uma genial assim também, eu levo você. Então ela me levou até a estação de trem. Se ela não tivesse me levado, eu tinha me perdido.
Olha, para mim foi pior, porque eu fiquei esperando o ônibus de Alton, que passava na BR de Charlton, para ir para Winchester. Olha a confusão. E aí a gente ficou, nós três lá, ficamos eu, minha filha e o pai dela. Nós ficamos no meio do mato, literalmente na BR, assim, igual a gente vê uma BR aqui no Brasil, no meio do mato, esperando. E assim, não é perto, porque quando eu peguei esse ônibus, tinha um horário certo para passar, eles são pontuais, são britânicos mesmo, mas estava escuro já, que era 5 horas da tarde. E aí, o que acontece? A gente passou dentro de Alton para pegar algumas pessoas e voltou para Winchester. E não é perto, não. Você ia assim, fazer uma maratona meio Elliot ali. Eu fiz o caminho inverso que você, porque eu fui de Winchester para lá. Inclusive, minha viagem para lá também foi inesquecível, porque eu sentei do lado de uma... Eu sentei bem na frente junto do motorista, porque eu pedi ao motorista que me dissesse onde é que eu tinha que descer. Isso. E do meu lado sentou uma senhorinha bem velhinha, que ela puxou conversa comigo. Conversa vai, conversa vem. Eu descobri que essa senhorinha, ela era uma sobrevivente da Blitz em Londres. Ela me contou como era que quando era criança, como ela foi uma das crianças evacuadas de Londres. Como eu tenho curiosidade muito grande da Segunda Guerra Mundial, eu fiquei assim, claro! Que máximo! Foram muitas senhorinhas simpáticas nessa viagem. Só uma dica para quem for, normalmente de Londres para Winchester é mais fácil de conseguir trens, né? São um número maior de trens do que para Alton. Só que não adianta você chegar... que o ônibus era mais ou menos o mesmo tempo de viagem. E eu fiquei hospedada do lado da estação de ônibus. Ótimo. Só que não adianta absolutamente nada as suas aulas de inglês aqui no Brasil, porque quando você chega lá, não é Charlton, qualquer coisa desse tipo. É assim, prepare-se para um soco na barriga. Charlton! É uma coisa assim, de outro universo. Você fala, o quê? Era assim? É assim que fala? Pois eu cheguei lá toda feliz da vida com o meu inglês americano. Charlton, não, é Charlton. Enfim, é uma brincadeira, mas você se prepara para às vezes ter que escrever para a pessoa falar, porque comigo foi assim, eu Charlton. Aí o senhor falou assim, não tô entendendo e tal. Eu escrevi ele, Charlton! Olha, eu sou bem analfabeta mesmo, inglês da região de Winchester. Bom, mas aí voltando ao nosso... A gente já está falando de coisas extraordinárias, são essas viagens fantásticas, eu recomendo. A Luciana, né, já foi lá e pode também confirmar. A outra, Luciana Campelo, também está falando aí de programar uma nova excursão para a gente ir. O problema todo se chama euro e Libra, porque tá impossível. A Libra tá absurda, minha gente. Tá impossível de viajar. Agora você falou sobre a literatura como atividade solitária e coletiva. A gente tem que só voltar no rumo aqui, senão a gente se perde. Então, quando a gente pensa em leitura, em leitor, no ato de ler, a imagem que vem à cabeça do leitor sozinho, introspectivo, em silêncio. O curioso é que essa imagem que a gente tem hoje é uma imagem relativamente moderna. O leitor silencioso que lê sozinho para si mesmo, ele é mais ou menos do século X. Olha isso. Se popularizando no século XIII, mais ou menos na época do Gutenberg. Então, antigamente, as pessoas liam principalmente em voz alta. Sim. Eu descobri isso nesse outro livro aqui, Uma História da Leitura, do Alberto Manguel. Esse livro também é maravilhoso. Essa referência não tá aqui nas minhas, depois você vai passar, por favor, eu coloquei, publicar no blog. Olha, então na hora de copiar e colar, não saiu. Tá bom, desculpa. Assim, não, é o primeiro, a história da leitura. Desculpa, tá aqui. Esse livro eu procurei recentemente para comprar, para dar de presente, mas eu descobri que só tem em sebo. Eu acho que ele tá fora de catálogo, o que é uma pena, porque é um livro excelente. Ele é da Companhia das Letras também. O Alberto Manguel, ele é um autor que ele lia em voz alta para Jorge Luiz Borges, depois que o Borges ficou cego. Ele é um argentino naturalizado canadense. Uma História da Leitura, do Alberto Manguel. Pediram para tirar o print daqui. Sara, eu tiro o print, a gente vai publicar essas referências todas no blog até amanhã. Eu dei a bibliografia para a Adriana para ser publicada.
Isso, a gente tem que fazer a galera, os livros circularem, né? A gente tem que fazer a galera ler. Então, na época, muita gente era analfabeta. Então, você tinha uma pessoa que lia em voz alta para os outros ouvirem. Ou então, as pessoas decoravam o livro para ler em voz alta para os outros. Ou então, você tinha, que é bastante típico da Idade Média, a leitura por imagens, que é basicamente as grandes catedrais da Idade Média, elas são livros a céu aberto. As fachadas, os vitrais, símbolos que eram para ser lidos pela população. Então, essa ideia, essa imagem que a gente tem do leitor silencioso, isso é muito recente. A leitura, quando começou, ela era praticamente uma atividade coletiva. Então, o Alberto Manguel, ele até tem uma página aqui, que eu marquei, em que ele fala de uma certa família que gostava de fazer serões e ler em voz alta uns para os outros. Porque ler em voz alta não é um ato privado, a escolha do material de leitura deve ser socialmente aceitável tanto para o leitor como para o público. Na reitoria de Steventon, em Hampshire, os membros da família Austen liam uns para os outros em diferentes momentos do dia e comentavam a pertinência de cada seleção. Meu pai lê Cooper para nós de manhã, o que ouço quando posso, escreveu Jane Austen em 1808. Obtivemos o segundo volume de Espriella Letters, Cartas de Espriella, de Surrey, que li em voz alta à luz de velas. Deveria ficar encantada com Marmion, de Walter Scott? Até agora não estou. James, que era o irmão mais velho dela, o lê em voz alta todas as noites. A noite curta, começando por volta das 10 e interrompida pela ceia. Ouvindo Alfonsine de Madame de Genlis, Austen sente-se indignada. Ficamos desgostosos em 20 páginas, pois, independentemente da má tradução, contém indelicadezas que desgraçam uma pena até agora tão pura. E mudamos para o Quixote Feminino, de Lennox, que agora faz a diversão de nossas noites, para mim muito intensa, pois acho a obra bastante igual ao que me lembrava dela. Então, você tem essa imagem, essa cena da família reunida, lendo em voz alta e discutindo o que lê, que basicamente é a semente do clube do livro. Então, aqui você tem essa ideia de que a leitura não é sempre uma atividade solitária. Sim, ela pode ser uma atividade que a gente faz. Hoje em dia a gente faz realmente, né? A gente está no metrô, no ônibus e a gente se isola dentro do livro. Mas é possível utilizar a leitura como uma atividade social. Digo isso eu como pessoa antissocial que sou. Mas gosta de um clube do livro. E isso ser um ser social. Mas isso tem a ver com outro tópico que eu vou abordar já já. Então, essa questão do romance como uma atividade coletiva é uma coisa que pode ser vista especialmente na era de ouro dos folhetins. Eu acredito que a Austen deve ter lido folhetins. Eles estavam bastante... Eles devem ter sido traduzidos da França, passados por ela. E aí eu faço uma referência a esse livro aqui. É o último que eu vou referir hoje. É o Folhetim, de Marlise Mayer. Também é da Companhia das Letras. Ele é um calhamaçozinho, ele é bem... Dá para você segurar a porta com ele. Mas ele é uma leitura excelente. Ela faz uma pesquisa histórica sobre o folhetim, mas de uma maneira que não é seca, não é um negócio, não é um estudo assim muito pesado, muito fechado. Ela conta com uma leveza e com um humor que a leitura passa que você nem sente. É um livro muito gostoso de ler. Eu li esse livro na faculdade, já reli várias vezes. Meu Deus, quando crescer eu quero ser que nem você, porque você lê muito rápido. Eu me lembro que eu te emprestei os diários dos personagens masculinos, né? E você lê numa rapidez, e falando nisso, as resenhas estão lá no site, né, do janeaustenbrasil.com.br. São resenhas que a Luciana fez desses livros. São os diários do Coronel Brandon, do Wentworth, do Darcy. Eu não tô conseguindo enxergar. Eu fiz de todos os heróis, eu acho que eu fiz. Isso, então, tá tudo lá de brinde para você, né, ter um pouquinho de spoiler, mas para você ter uma ideia de como que seria a visão
masculina da história ou a visão dos personagens masculinos. Eu puxei esse assunto porque são livros que eu não consegui ler na época. Eu ouso dizer que alguns eu não li ainda e você leu assim, rapidinho. Eu deixei com você os livros, né? Numa viagem que eu fui ao Recife, deixei e instantaneamente para mim passou muito rápido. Não sei como é que foi para você. Você me devolveu pelos Correios numa boa, assim. Acho que foi pelos Correios, né? Foi. Bom, mas tudo são bem. livros que são rápidos de ler, são bem gostosinhos de ler, são diários, né? Uhum. São epistolares, então é uma leitura rápida mesmo. É uma Sim. leitura que flui. Eu Então, li voltando do Recife que se chama Mia Me Estudasse. Eu consegui ler em 3, 4 horas de voo, assim, entre as paradinhas que eu tive. Você ia voltar em alguma coisa? É no tópico? eu tava falando da questão dos folhetins. Sim. Que é justamente dessa questão de dizer que a questão da leitura como comunidade. Uhum. Quando saía um capítulo novo no jornal, de um folhetim famoso, as pessoas discutiam como hoje a gente discute capítulo de novela. Sim. Então, às vezes, as coisas paravam para discutir os folhetins. Nossa, mas você viu o capítulo novo do Conde de Monte Cristo? Você viu o capítulo novo de Os Mistérios de Paris? Você tem adjetivos que nasceram dessas obras de folhetim. O rocambolesco, que a gente chama hoje, uma coisa que é rocambolesca, que é assim, aventuresca, picaresca, nasceu das aventuras de Rocambole, do Poisson du Terray, que é um autor de folhetins francês, que assim, tem trechos das histórias nesse livro do folhetim que eu fiquei com muita vontade de ler os livros do Poisson du Terray. Olha só, e assim, como eu que separei. Desculpa. Diga. A literatura é só Não, pode dizer. despertando uma coisa, você leu aqui, aí você quer ler o outro que citou nesse livro aqui, depois só vai, igual o pessoal está comentando aí, que leu a partir das suas resenhas, que leu a partir do que viu em algum livro, e assim, literatura funciona para a vida, né? Não é um momento ali de escola, graças a Deus, porque imagina, nós estamos falando aqui enquanto adultos, a gente já saiu da escola há muito tempo, e aí a literatura não sai da gente, né? Graças a Deus. Tem uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção, já te dando, né, assim, uma puxada para o nosso tempo. Você falou, adoro que você coloca uns títulos muito legais, muito interessantes, assim. O próximo item é o conforto de encontrar sua tribo, ou ou Austen como idioma comum. Aí só para a gente voltar um pouquinho no nosso roteiro, senão a gente Sim. vai ser cortado. Não, mas eu já tinha terminado de toda maneira essa parte. Então, essa parte do conforto de encontrar a sua tribo é exatamente isso que o Clube do Livro representa, né? Então, você tem, como eu disse antes, antes de eu começar meu blog, eu tinha algumas pessoas com quem eu tinha possibilidade de conversar sobre livros, mas não era uma coisa assim constante, não era um negócio que eu tinha realmente essa possibilidade de abrir. E o Clube do Livro, ele me trouxe isso. Eu acredito que ele trouxe para todo mundo que faz parte do clube, que é essa possibilidade de ser compreendido. Então, essa capacidade de você dizer, nossa, mas eu chorei horrores com essa história. E uma pessoa que não é leitora vai olhar para você com uma cara assim, por que você está chorando com o livro? É bem assim. Então, tem esse sentimento comum, sabe? De você saber que você vai ser entendido. E essa questão do que eu falo da Austen como um idioma comum, que eu coloquei o título dessa parte, é de uma história de viagem também. A primeira vez que eu fui à França, em 2012, você me passou o contato da Claire, a Claire Sain, que ela é parte do Jane Austen Lost in France. Eu conhecia a Claire por e-mail, trocamos e-mail 15 dias antes de nos conhecermos pessoalmente. A gente saiu para tomar um café e depois disso, ela tinha acabado de me conhecer, ela me levou para casa dela. Bem assim, bem Jane Austen. Sobre Jane Austen. E de 2012 para cá, a gente continua conversando, a gente troca cartas, né? Até hoje a gente troca cartões e tudo mais. E no ano retrasado, quando eu fui, 2018, fui à França, e ela organizou um encontro, porque além de mim, tinha também a Caroline, que é dos Estados Unidos.
que também é uma austenite, que também estava por lá. Então, ela organizou um encontro, a gente fez uma viagem de Paris a Rouen, passamos o dia lá, e tínhamos numa mesa uma americana que não falava uma palavra de francês, uma belga que só falava francês, várias francesas que só falavam francês, 2 francesas que falavam inglês e eu. E você? Eu que falava inglês arranhava o francês o suficiente para sobreviver. E a gente estava sentado numa mesa, algumas não falavam o idioma das outras, mas a gente tinha a capacidade de se compreender, porque nós falávamos um idioma comum. E esse idioma comum que a gente falava era Jane Austen. Exatamente. Então, boa vontade, mímica, uma pessoa, como é que é o nome? Uma pessoa traduzia para outra, mas a gente se entendeu e foi uma tarde maravilhosa. Né? Foi aquela conversa, porque ali a gente estava na nossa tribo, entendeu? Não importava que você não falava uma língua que a outra não entendesse. Olha só, hoje de manhã eu tive uma experiência surreal, porque eu entrei no Instagram e as meninas lá do café Sofá e Carpete com Jane Austen lá da Itália estavam fazendo uma live. Eu entrei, assim que eu entrei, elas, Adriana, e não sei o que, e assim, Adriana, aí eu, tá, capito tudo, mas não falo nada, né? Não sei nem falar italiano, mas entendeu até, tenho capacidade. Mas elas estavam falando tão rápido, e talvez até por um sotaque específico da região delas, né? Acho que é Rimini. Elas estavam com essa dificuldade, mas a gente conseguia fazer da seguinte maneira. Me perguntavam em italiano, eu respondia em inglês, e aí elas traduziam para o restante dos ouvintes em italiano. Porque a gente fala a mesma língua Austen, né? Então, acaba que mesmo que a gente não tenha essa afinidade, talvez a língua que une todos nós é a Jane Austen. Se a gente falar Mr. Darcy em qualquer idioma, nós vamos ser compreendidos. Eu acho que isso é uma coisa que tem a ver... a Austen tem muito esse senso de comunidade, mas eu acho que como leitor, de uma maneira ou de outra, você sempre se encontra. Se você encontra um outro leitor, você tem assunto. Você chega, senta do lado, você não precisa perguntar nenhum nome. A pessoa está lendo o mesmo livro que você vai começar a conversar, sim, a bater papo. Depois você vai embora e alguém vai te perguntar, mas você conhecia aquele cicrano? Não, mas ele estava lendo um livro que eu gosto. Então... Isso parece muito com a maçonaria, porque a maçonaria tem elementos gestuais que em qualquer parte do mundo que se você fizer, se estiver perdido ali, se você fizer, eu não sei obviamente quais são, você é reconhecido por um outro maçom e ele pode te ajudar, mesmo não falando sua língua. Eu acho que isso é uma ideia interessante para a nossa comunidade de austenitas e janeites pelo mundo. Eu acho que nós deveríamos ter um símbolo gestual que a gente possa fazer se a gente tá perdida para algum lugar, a gente faz esse gesto e todos os austenitas e janeites pelo meio reconhecem que você faz parte da tribo deles. Exatamente. A Mantovani, eu acho que é uma moça, né? Tá falando que não seria comparado com a maçonaria. Eu não faço a menor ideia do que rola, do que acontece na maçonaria, mas o que você falou, o livro na mão, ele chama outras pessoas, mesmo que você não saiba, né? Mesmo que essa pessoa nem seja do falante da sua língua materna, você acaba se envolvendo. Olha, a pessoa tá lendo tal livro e tal. Enfim, né? Mas essa comunicação aí. Muita gente chegou no Clube do Livro mais ou menos assim. A gente, no começo, hoje a gente faz reuniões geralmente num café que tem aqui perto. Mas no começo a gente fazia muitas das reuniões da gente no anfiteatro da Livraria Saraiva, no Shopping Recife. Me lembro. Então, às vezes, as pessoas estavam circulando pela livraria, elas viam aquele amontoado de gente no teatro, então, no auditório, anfiteatro no auditório, elas entravam e elas viam a gente com os livros e aí elas sentavam, se abarcavam e começavam a participar da conversa. E isso eu tô tirando aqui os debates, né? Independente de a pessoa ter lido ou não o livro, ela chegava ali e participava da conversa. E saía e ia embora, e no próximo encontro do Clube do Livro ela queria ser avisada para ir, porque ela queria participar. Porque ela tinha encontrado sua tribo. A Dani e a Monique que estão aí nos comentários, eu sei que a Dani foi dessas.
Uhum. Olha só, a linguagem universal da Jane Austen, mesmo estando em alemão, aqui, deixa eu sair da minha. Tá em alemão, mas tem Northanger aqui. Emma é traduzido, a não ser que seja um alfabeto que não seja ocidental, vai ser traduzido sempre como Emma. E esses livros estão em alemão, minha gente. Então, a gente é reconhecido aí, né? Pelo gosto literário, por ser fãs da Jane Austen. E, enfim, vou deixar aqui, porque, nossa Deus, confusão que eu arrumei. Eu acho que talvez o nosso símbolo seria mesmo um livro da Jane Austen. Como é que eu posso falar para vocês? Eu estou vendo um livro ali, vou pegar. Eu tenho um amigo que passeou pela Holanda e quando ele viu Emma em holandês. E ele achou Jane Austen na Holanda para mim. Peraí que eu já volto. Mas eu acho que é isso mesmo. Ande sempre com um livro da Jane Austen debaixo do braço. Você será reconhecido. Não sei ler, não sei do que se trata. Sei que está escrito, né? Linda, rica e tarará. O início de Emma. E eu acho que é isso que traz, voltando ao nosso assunto, dessa tribo, desse grupo de pessoas que se reconhecem. Ontem eu estava só fazendo um parêntese aqui na sua fala. Minha filha estava fazendo uma live com uma amiga dela, aliás, era só um chat mesmo. E elas estavam fazendo um desafio de maquiagem. Tá. E de repente, lá pelas tantas, eu ouço assim, não, mas porque o ator que fez o Knightley, ele tem a mesma idade do Knightley, mas ele não parece com o Mister Knightley. E eu tô assim, gente, essas meninas estão falando de Jane Austen, é lógico que a minha filha sofre uma influência muito grande, mas não é exigido que ela goste, né? Não se espera nem que ela goste, porque houve tanto que talvez seja até assim, não vou falar disso não. E elas estavam fazendo a maquiagem delas lá. E falando do Nike, como você falou aí, dos personagens flutuantes, né? Elas têm, obviamente, um Nike na cabeça e começaram a construir, desconstruíram com o filme, que é o filme atual. Mas esses personagens flutuantes, como diz o Eco, eles flutuam para fora da partitura e fazem parte do seu imaginário pessoal. Então você tem eles como personagens de carne e osso. Você dá a eles emoções, você dá a eles a aparência, você dá a eles as suas impressões. É isso que é ser um personagem flutuante. É bem isso mesmo. Agora, essa tribo, ela se reconhece não apenas porque lê Jane Austen, e sim porque lê Jane Austen, né? Não é só um grupo, principalmente o seu, restrito às leituras de Jane Austen. Assim como eu tenho que fazer uma propaganda de um grupo que me acolheu muito bem no tempo que eu trabalhei na cidade de Timóteo, o grupo Leitores Inoxidáveis, porque eles também acolhem Jane Austen, né? Pelo menos uma vez por ano tem Jane Austen no clube do livro deles lá. Então, acaba que não é um grupo específico de Jane Austen, mas eles volta e meia, eles estão falando, igual vocês estão falando de Jane Austen aí. E a gente, pelo menos no clube aqui, a gente tenta assim, são mais ou menos 2 encontros, um encontro a cada 2 meses. E cada encontro a gente tenta colocar de um gênero diferente. Então, tem policial, romance, aventura, horror. Em outubro a gente sempre coloca alguma coisa assim, tipo Frankenstein. A gente vai debater o Frankenstein. O médico mostrou, acho que falta a gente debater ainda. Nesse estilo, assim, né? O Incidente em Antares, que foi uma discussão maravilhosa também. Fahrenheit 451, foram nossas leituras de outubro. A gente tem as leituras temáticas. Mas nos romances, a gente, mesmo quando a gente não está lendo Jane Austen, a gente está lendo autores que são próximos. Então a gente já discutiu a Charlotte Brontë, discutimos a Emily Brontë, esse ano a gente discutiu a Anne para terminar a trilogia das irmãs Brontë. Já discutimos a Elizabeth Gaskell. Então, assim, a gente vai pegando, se não vai para Jane Austen, mas a gente vai dentro do mesmo estilo, né? Sempre tem pelo menos um encontro do ano que dentro daquele gênero. Entendi. Agora a gente já está chegando ao final do seu roteiro, mas não ao final da live. Quando os livros se tornam uma ponte, o que você quis dizer com isso? Eu acho que livros podem ser muita coisa, né? É uma diversão, um escape, um aprendizado, uma forma de se colocar no lugar do outro.
e enxergar o mundo de um ponto de vista diferente do nosso. Livros são uma das melhores ferramentas para se ensinar e aprender empatia. E livros também podem ser uma ponte, um encontro, um diálogo, né? Então, para a gente que faz o Clube do Livro, os livros para a gente representam isso, porque muita gente do clube está desde o começo, desde lá de 2010, 2011. Então, é muito tempo juntos. Sim. A gente fez amizades, começou com os livros, mas foi para fora dos livros também. Nós já temos sobrinhos adotivos. Estamos esperando um casamento para ser padrinhos e madrinhas. Olha isso! Ok, Juliana, Davi, vocês estão me ouvindo? Eu estou esperando ser chamada para madrinha desse casamento. Então, os livros serviram como uma ponte para gente. E hoje, o Clube do Livro, eu acho que é o que eu posso chamar de uma família. A gente tem um sentimento assim de união, de estar junto com o outro, de estar conversando. E nesses tempos de isolamento, o grupo da gente tem sido bem ativo e tem sido assim um excelente movimento de escape, sabe? De você sair dessa televisão, dessa quantidade de notícias ruins. Então, essas amizades que a gente fez no clube, que a gente fez através dos livros, a gente levou para a vida. Eu vi outras pessoas aqui na live que estão online, que eu conheci também por causa dos livros, não por causa da Jane Austen. A Dinha estava mais cedo, ela faz 20 anos que eu conheci ela por causa de Harry Potter. Uau. Ela mora em Minas. Pois a Dinha mora em Minas, a gente se conheceu por causa de Harry Potter nos fóruns da internet. Eu fui visitá-la em Minas, ela veio me visitar aqui no Recife. E nós temos uma amizade de 20 anos. E é uma amizade que começou com os livros, né? Então, eu acho que os livros, eles têm essa capacidade de ser uma ponte, né? Sim. E eu vejo, nesses tempos de isolamento social, eu achei muito interessante que eu vi vários autores que eu acompanho publicando autorizações para que as pessoas leiam em voz alta os livros deles, gravem e divulguem. Porque isso é uma maneira de as pessoas se distraírem. Então, eu vi o Neil Gaiman, acho que a J.K. Rowling também deu essa permissão para que as pessoas leiam em voz alta, liberaram os copyrights para que as pessoas leiam em voz alta e divulguem se lendo. Porque essa possibilidade de você contar histórias para o outro ajuda Sim. nesse momento, sabe? Ajuda nesse momento. Uma possibilidade de você encontrar um senso, um sentido, você se distrair. O Sir Patrick Stewart, o Eterno, para mim ele vai ser sempre o Professor Xavier. Ele tá lendo sonetos de Shakespeare. Ele tá se gravando lendo sonetos de Shakespeare. Então, a gente procura, não só na literatura, mas na arte de uma maneira geral, um consolo, um conforto e uma ponte, sim, para nos conectarmos aos outros, mesmo estando isolados. Acho que é mais importante do que nunca a gente pensar na importância da arte e da literatura com essa capacidade de nos fazer nos encontrar. Né? Então, isso que eu quis dizer com os livros se tornam pontes, né? Eles são o ponto de partida. Mas eu agradeço a eles, eu agradeço pelas histórias que leio. Elas são, de fato, um consolo, elas são um conforto. Eu acho que a gente tem livros que são refúgios, que a gente lê sempre que a gente precisa. São inspiradoras, né? Que são histórias que a gente tem, assim, para aquecer o coração. Aquelas histórias das quais a gente foge quando o mundo parece estar desabando lá fora. E assim, por favor, tem que ter. Exatamente. Assim, as histórias têm essa capacidade de servir como uma cura, como um remédio, como um conforto mesmo. Né? Então, acho que é isso. Bom, eu queria falar uma coisa que eu descobri que eu não tinha publicado. É um artigo meu de 2017, vou fazer, como diz a Moira, um jabá aqui.
mas é uma descoberta que ela fez parte do meu processo de doutoramento, mas não fez parte da minha tese, porque estava fugindo um pouco do tema que eu fui pesquisar, a produção de fãs aqui no Brasil. Bom, eu às vezes fico com esse olho freak, porque eu tô sem óculos, então para enxergar eu dou uma regalada, então fica esse negócio meio tosco assim. Bom, o texto tá lá o artigo tá lá no site da janeaustenbrasil.com.br e se chama Jane Austen circulando no Brasil no século XIX. Eu encontrei Jane Austen traduzida para o português de Portugal, com anúncios das revistas na biblioteca circulante, né, que seria do Real Gabinete Português de Leitura e da Biblioteca Fluminense. Porém, esses livros no Real Gabinete eu tive a exclusividade de olhar, inclusive, nos livros que não estão disponíveis para consulta popular, né? E ele não existe mais, a família Elliot, que seria a tradução portuguesa a partir de uma versão francesa, que eu não vou nem ousar falar a família Elliot em francês, e acho que vale a pena a sugestão para quem está chegando agora, para quem está desde o início da live, consultar, porque tem alguns recortes inéditos. Então, Jane Austen já circulava no Brasil, mesmo que com o título de A Família Elliot, em 1864. E também vou fazer um furo aqui de reportagem. Eu e a Lília dos Anjos, a Lília da UFPB e eu sou do Cefet, nós estamos fazendo uma pesquisa a respeito dos 80 anos de tradução de Jane Austen para o português do Brasil. E a gente vai fazer um livro, possivelmente, sobre isso. E, enfim, eu tenho que falar porque o nosso grupo de pesquisa ele está parado, porque apesar da gente ter a tecnologia, ele não está tendo andamento. São mulheres na edição do curso de letras do Cefet Minas, que é um curso não de licenciatura, mas bacharelado em edição. Então, a gente fala muito sobre a pesquisa da gente é mais voltada para produção e, no caso, tradução de livros, é o que a gente está fazendo lá no Cefet. Desculpa eu tomar um pouco do tempo da sua live, mas obviamente teremos outras lives, porque, pessoal, é imperdível esse julgamento da Anne Elliot que a Luciana e o Michel fazem. É imperdível. Eu vou ter que falar assim. A questão toda, pessoal, é que nós temos... estou fazendo de 2 em 2 dias e está sendo até bem cansativo para mim, porque o dia que eu não faço live é o dia que eu estou capturando as lives da maior trabalheira, mas enfim, agora eu estou aprendendo. A Luciana me deu umas dicas ótimas para capturar essas lives. E na próxima... Inclusive, licença, Adriana, perguntaram ali, a live vai ficar disponível durante 24 horas no perfil da Jane Austen Brasil. E a gente está, justamente, a Adriana está estudando para conseguir passar essas gravações para o YouTube para ficarem disponíveis para vocês. Então, respondendo a pergunta que deixaram ali. Isso. Outra coisa, a próxima live será sábado, com a Renata Colasanti, que traduziu as cartas de Jane Austen e defendeu o doutorado na USP. Sobre as cartas, a gente vai falar um pouco sobre essa tradução. Na segunda-feira estaremos eu e Lília dos Anjos falando sobre os 80 anos de tradução de Orgulho e Preconceito no Brasil. E na quarta-feira com a Júlia Romeu, também tradutora de Jane Austen. Eu esqueci aqui, me perdoa, Júlia, quais são os livros que ela traduziu. Eles estão aqui atrás, mas são muitas traduções que tem no Brasil, graças a Deus, depois de 2007, mais ou menos, houve esse boom de novo, renascimento de interesse das editoras aqui. E fiquem ligados nos nossos canais para a gente poder se comunicar.